vídeo anterior sobre o HIV, que é um teste mais melindroso, que você precisa ter mais cuidados, que você necessita de conhecimento para poder lidar com esse procedimento, né? Caso você trabalhe com esses laudos médicos, caso você trabalhe ou veja, eu tenho contato com esses pacientes diretamente ou indiretamente, você vai precisar saber sobre essa resolução, essa portaria que fala a respeito do HIV, né, do teste de anticorpos HIV. Logo aqui, avançando nessa parte, a gente vai falar sobre as cópias dos laudos de análise, bem como os dados brutos que devem ser arquivados pelo prazo de 5 anos. Feito isso, facilmente você vai ter acesso à recuperação desses dados. Pessoal, só me desculpe mesmo pelo atraso nos vídeos, porque a internet deu um problema. Os vídeos já estão armazenados e sendo enviados pelo YouTuber, mas devido à internet eles não estão sendo publicados, né? Não contava com esse atraso de internet, porque a minha internet é muito boa. Mas saindo dessa preocupação, a gente falou sobre os prazos que devem ser arquivados, esses laudos, no período de 5 anos, de forma que o indivíduo tenha acesso. Se você fez esse exame que teve esse laudo específico em laboratório, esse laboratório deve ter essa competência de armazenar, de arquivar no período de 5 anos, ok? Caso haja necessidade de retificação em qualquer dado constante do laudo já emitido, a mesma deve ser feita em um novo laudo onde fica clara a retificação realizada. Retificação é alteração. Então, se houver alguma alteração nesse laudo, devido a algum erro técnico, algum erro de impressão ou de digitalização, aí nós temos como retificar esse documento. E no novo laudo vai ter que conter essa informação de que ele está sendo retificado, ok? Mas aqui no item 9 a gente vai ter o caso em que haja necessidade de retificação do laudo já emitido, né? Ele deve ser feito em um novo laudo. A gente já falou anteriormente do item 9. Para o item 4, que é o item que nós não comentamos ainda sobre ele, é importante ressaltar que quando for aceita a amostra de paciente com restrição, esta condição deve constar no laudo. Então, qualquer alteração que esse paciente tiver, deve constar no laudo. O laudo ele deve conter todas essas informações de alteração. O que nos interessa, professor, é ficar entendendo cada item, cada detalhe desse, é compreensão. Eu não preciso gravar todos esses tópicos, porque são vários tópicos, e é mais voltado para a clínica, para quem está estudando mesmo a parte clínica, né, laboratorial, de testes, de biológicos. Essa galera deve conhecer de ponta a ponta. No nosso caso, a gente está dando uma desbravada para entender. O que nós precisamos é ter a compreensão e noções dessas análises, desses laudos, como é que funciona nessa questão legal. Legalmente, como é que um laudo deve se exibir, como é que ele deve se expor, tá? Por isso que a gente não vai se aprofundar. Só o item de suma importância que nós falamos da portaria do Ministério da Saúde a respeito do teste anti-HIV. E nesse nós vamos enfatizar os detalhes. É por isso que eu vou enviar para vocês essa portaria que vem falando sobre essa parte do HIV, como é que funciona esse sistema. Mas como a gente precisa avançar no conteúdo, a gente vai direto aqui para a parte onde fala a respeito dos sistemas para laboratório. Muito além de cadastro de pacientes, o laboratório ele vai ter funções. Essas funções e vai ter objetivos. Eu preciso conhecer. O sistema para laboratório, eles são ferramentas poderosas. Eu falo de ferramenta de gestão, onde eu consigo gerenciar dados e informações através de sistema, certo?
Essas ferramentas, que seria através de aparelhos, através da própria internet, é uma ferramenta utilizada para poder enviar esses exames, que são um exemplo feito em outro estado, e você pode encaminhar direto aqui para os órgãos públicos, como agora do Covid-19, os pacientes que forem diagnosticados, que forem suspeitos, é feito esse exame, né, o exame específico, é levado a Belém, e logo em seguida eles retornam com essa resposta desse laudo, se a pessoa realmente é portador ou não do vírus, né? Do Covid-19, a gente vê o exemplo do municipal. Pegou o paciente, está com suspeita, encaminhou essa amostra qual é a amostra, professor? Explica isso com detalhes. Vamos lá. O paciente apresentou, deu entrada com a suspeita, vamos fazer a retirada da amostra. No caso, se ele está com suspeitas de gripe, a gente consegue visualizar através da secreção. E a gente estudou isso lá, diretamente lá na nossa parte de células, citologia, nós estudamos esse assunto. As células começam a produzir lá esse excesso de muco, de secreção amarelada, esverdeada, e através dessa amostra, dessa secreção, do catarro mesmo, propriamente dito, é que é levado a amostra até o laboratório. Então, chegou no laboratório essa análise, é onde eles vão detectar por meio de ferramentas. Não é só olhar e ter um olhar clínico. Eu vou precisar de microscópio, de lâmina, vou precisar de alguns aparelhos para poder manusear esse equipamento, para não contaminar, para ter um resultado seguro a respeito daquela análise, ok? Então, essas são as ferramentas gerenciais de todas as áreas, né? Então, tanto das áreas da análise em si, que é a parte mesmo lá do posto de análise, desses agentes biológicos, eu vou ter também um gerenciamento dessa unidade, que seria desse posto de atendimento ou desse laboratório, como nós falamos anteriormente. E essa gestão precisa estar interligada, precisa ter conhecimento técnico e científico a respeito dos processos laboratoriais, ok? Então, aqui também enfatiza que desde o registro de pacientes, eu preciso ter o registro organizado desses pacientes a partir de coleta e entrega de exames. É o sistema organizado. Saber que eu preciso fazer coleta, em seguida eu preciso fazer a entrega dos resultados e a organização de pacientes. Porque eu não posso ter uma desorganização dentro do sistema interno para prejudicar. Um exemplo, Maria, a gente tem várias Maria, você vai ter um sistema desorganizado, você vai dar o teste que é da Maria de Souza para Maria de Souza Silva, um exemplo, que são nomes comuns, que mais de uma pessoa tem. Então, eu preciso ter registro, preciso ter configuração suficiente para visualizar cada um desses pontos, desses detalhes. Senão, se no meio desse caminho eu vou interromper um desses critérios, aí eu quebro a eficácia do sistema. Aí é um erro clínico, um erro médico, isso vai para a justiça, isso tem processos envolvidos, e não é interessante que nós venhamos cometer algum erro, porque isso acaba sendo às vezes fatal para a vida de alguém, para o emocional da família, enfim. Tem que ter um sistema organizado. Então, além de cadastro de clientes, a gente precisa ter responsabilidade tanto nos nossos meios profissionais quanto no nosso meio pessoal. É entender que quando eu tenho acesso a essas informações de exames, de laudos, que eu trabalho com isso, que o paciente é diagnosticado, eu tenho que ter sigilo profissional. E aí entra as resoluções
dentro dos conselhos federais de enfermagem, conselho de medicina, que vem falar sobre o sigilo médico, o sigilo do enfermeiro, o sigilo do profissional de saúde, ou começando desde o atendente, que só é formado como atendente, até a mais alta escala da patente dentro de um hospital. Todos precisam ter esse sigilo, porque são informações que cabem a vocês, a nós sabermos quando temos acesso a elas, quando trabalhamos nesse meio. E como eu tenho acesso a ela, é necessário que eu encubra, que eu não espalhe essa informação, que eu não conte, que eu não tenha esses princípios de ética sendo violados. Eu preciso ter ética e coerência. Então, além de cadastrar clientes, de fazer exames, eu preciso ter humanização dentro dessas análises de exames, ok? É importante a gente ressaltar que essa aula é uma aula que está sendo passada via web, que logo após a via web a gente vai ter a proposta para tirar dúvidas, para mandar mensagens, para falar, professor, não consegui entender aquela parte, ficou faltando, porque até então nos vídeos eu não quero prolongar muito, para que vocês não se sintam tão cansados, né, em ter um vídeo muito longo. Então a gente está repartindo por partes, né? A gente está fazendo por partes, de fato, por vários vídeos. Agora eu vou tentar repassar para vocês o próximo assunto, que é decorrente da continuação desse, e no próximo vídeo a gente vai conseguir visualizar essa continuação, ok? Um abraço!